Olá, gente. Meu nome é Carol Chacon, eu sou médica e hoje eu estou aqui com a Juliana Spitz para falar diretamente de Melbourne, contar um pouco para a gente da história dela e falar como é a vida de residente de cirurgia aqui na Austrália. Então, assim, fala aí, Ju. Dá oi. 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 Primeiro, só para esclarecer, né? Porque eu acho que a primeira confusão que a gente faz quando a gente começa a pesquisar é com os nomes das funções aqui. O residente aqui, ele não é o nosso residente. E quando você fala resident, até acho que nos Estados Unidos equivale ao nosso residente. Aqui não, tá? Aqui equivale a uma função que também é conhecida como Hospital Medical Officer ou como Resident Medical Officer, e que não existe paralelo no Brasil. Eu posso tentar explicar um pouco, mas não existe paralelo. Essa função não existe no Brasil. E o residente que a gente fala no Brasil, né, que seria a pessoa que está no training, né, que está sendo treinada para uma especialidade, aqui ele é chamado de registrar. Okay? Que tá no training, né? Que faz ele tá no training, ele tá sendo treinado. O residente não. O residente não necessariamente está numa especialidade. Ele pode rodar entre as especialidades, mas ele pode, sim, ficar um ano inteiro só em uma especialidade. E isso já, às vezes, já gera bastante confusão. Tá? Porque você vê Resident Medical Officer e você vê que uma pessoa tem um cargo de resident, aí você pensa, ele é o residente do Brasil. Não. Ele é um cargo que não existe no Brasil. Tá. E aí as siglas mais comuns é HMO e RMO, né? Isso. São as siglas mais comuns. Aí vamos lá, Ju. Aí conta um pouquinho pro pessoal, assim, o que você fazia no Brasil, um pouquinho da tua história, como que você veio para a Austrália. Então, no Brasil, quando eu vim para cá em agosto de 2018. Eu tinha 6 meses que eu tinha terminado minha residência de plástica, tá? Eu formei na faculdade em 2012, eu formei meio de ano, né? Então, eu formei em julho de 2012, fiz 2 anos de cirurgia geral. Foi minha interna, tem esse parênteses. Da né? Carol, interna da Carol. Eu era residente de cirurgia, a Ju era interna. E o Hospital do Fundão. Saudades. Bons tempos. Bons tempos. Depois eu fiz 2 anos de cirurgia geral no Miguel Couto. Depois eu fiz 3 anos de cirurgia plástica no serviço do professor Ronaldo Pontes, em Niterói. E aí, na verdade, na verdade, quando eu estava no meu segundo ano, eu estava no meu segundo ano de plástica, surgiu essa questão de vir para a Austrália, que surgiu através, né, do meu partner, e a gente foi amadurecendo a ideia e resolvemos dar uma chance. É uma coisa que eu sempre converso com a Carol e que eu converso com todo mundo que entra em contato comigo, perguntando, vale a pena? Como é? Eu sempre falo, você quer viver essa experiência? Que é a única garantia que você vai ter é que você vai viver essa experiência, que você vai ter a experiência de mudar para um outro país, de aprender uma nova língua, porque mesmo que você fale inglês, você morar e trabalhar em inglês, né? Você morar num lugar e falar 24 horas em inglês e trabalhar em inglês é completamente diferente. Mas, enfim, a gente nunca tem garantias, né? Nem de que vai dar certo e nem de que você vai ser feliz caso dê certo. Então, assim, são decisões muito complexas. Eu acho que tudo ligado à imigração é muito complexo em qualquer área, né? Independente de como você vai migrar, vai ser sempre muito complexo, porque tem vários outros fatores além do profissional. Enfim, e essa possibilidade surgiu em 2016, a gente ficou amadurecendo um pouco a ideia, as coisas deram certo. Ele veio antes de mim um pouco, porque eu estava no meu último ano de residência de plástica. Eu não ia largar, né? Até porque eu gostava, então eu queria terminar a residência e queria passar na minha prova de título, porque... e você fez a prova de título antes de vir, né, Ju? Prova de título, deixei tudo no seu devido lugar, caso eu volte, tá tudo bonitinho, tá tudo certinho. Então, por isso que eu demorei um pouco mais. Depois que eu formei, eu quis fazer a prova de título, aí eu quis trabalhar um pouquinho, porque eu sabia que quando eu chegasse aqui eu não ia começar a trabalhar de cara, então eu quis juntar um pouco mais de dinheiro antes de vir, então eu acabei vindo mais ou menos 1 ano e 6 meses depois dele. Nesse tempo eu vim aqui 3 vezes, né, tipo, ponte aérea, rapidinho ali na Austrália. Logo ali.
É, mas enfim, e aí eu acabei vindo em agosto de 2018, para o Standard Pathway, que eu sei que você já fez um vídeo explicando isso, né. É. Primeiro, por que que eu escolhi esse caminho? Bom, primeiro porque eu conhecia pessoas que tinham tentado como especialistas em carreiras cirúrgicas, pessoas com muito mais experiência que eu, pessoas inclusive que tinham feito fellowships aqui e que foi negado. Que foi negado. Então eu comecei a entender isso. Eu continuei aplicando para fellows enquanto eu estava aqui, mas eu decidi que eu não ia investir nesse caminho, que eu ia investir no caminho do standard, que é o caminho de começar de novo, Começar tá? do zero. É. Começar do zero. E eu também entendi, depois de estar aqui há um tempo, eu fiz alguns observerships aqui, que é como se fosse um estágio, né? Você vai lá e fica olhando. E eu entendi que é complicado você entrar num sistema que você não conhece. É. E eu achei que seria, sim, apropriado eu começar do início. Tem outros desafios nesse caminho que, enfim, a gente pode conversar depois. Tudo isso é muito complexo e é difícil, às vezes, a gente só em uma conversa explicar tudo. Sim, É, mas, é enfim, um assunto muito complexo, com é um certeza. assunto muito complexo, eu descubro É. coisa todo dia. Eu hoje, então, assim, para dar uma ideia, eu comecei a pesquisar isso tudo em 2016. Hoje a gente está em 2020 e eu ainda tenho dúvida o tempo inteiro. E eu ainda tenho que pedir ajuda, buscar ajuda, ler coisas na internet o tempo inteiro, sabe? Agora, uma Sobre coisa caminhos que a gente pode trilhar. é, uma coisa que eu acho que é legal, assim, de dar uma ideia de tempo, assim, quando que você passou na primeira prova, né, no AMC1, para quando Uhum. você começou a trabalhar? Dá essa ideia aí, Ju, acho que tem 1 ano e Deu meio? mais ou menos de quando eu passei para quando eu comecei a trabalhar 1 ano. 1 ano. Pô, bom tempo, foi bom, foi um tempo bom. Foi. Foi. Eu conheço pessoas que demoraram muito mais e conheço pessoas que demoraram muito menos. Então, Tem assim, gente que consegue com 3, às vezes 6 meses, né, dependendo da época do é ano, por isso né. que você tem que ter o plano A, o plano B, o plano C. É, Porque, às vezes demora muito mais do que você espera. E eu não consegui ver um padrão, tá? Assim, eu tenho conversado com muita gente que tá aqui, muito brasileiro que tá aqui, eu não consegui enxergar um padrão. Ah, para esse cara demorou porque ele não tinha essa experiência. Ou para essa pessoa demorou porque, não tem essa cara, não tem, regra, não tem é padrão. quase uma loteria. Algumas É pessoas ficam chateadas quando eu digo que é uma loteria, mas é quase uma loteria. cada caso é um caso mesmo, né. Porque aqui, eu sempre falo, o caminho aqui pra gente do Brasil é muito difícil de entender no início, e depois também, é, que não é retilíneo, né? Porque a gente está muito acostumado a fazer prova. É, a gente faz prova e entra. É isso que as pessoas É me um perguntam: caminho "Oh, não, mas retilíneo como que e é é a um prova caminho. de residência?" Eu falo: "Não, gente, não tem prova de residência, vamos lá". Então, o caminho não é retilíneo, o caminho é muito mais subjetivo e É, ele depende muito menos de você. Porque a partir do momento que ele não é uma prova, né? Então, assim, é. a coisa é um pouco complicada. Eu acho que a gente pode até falar disso, assim. Então, assim, como que, você fez o AMC1, fez a prova de inglês, É, e aí vamos você lá. começou a aplicar para as vagas de residente, né, que é o Eu fiz residente prova de daqui. inglês. Isso é uma coisa também que depende um pouco, né, do inglês que você chega aqui. Sim, Eu sim. não tinha um inglês maravilhoso, eu tinha um inglês que eu conseguia me comunicar, eu conseguia comprar uma comida, eu conseguia pedir ir para um restaurante, Se eu virar. conseguia uma conversa básica social. Mas óbvio, era um inglês, eu nunca tinha feito intercâmbio, eu nunca morei fora, era um inglês que eu estudei cultura inglesa e parei de Na estudar adolescência. anos atrás, exatamente. Na verdade, no ano que, antes de vir para cá, eu fiz 1 ano de aula particular, que eu fazia mais ou menos uma vez na semana, com muita irregularidade, porque eu estava no meu último ano de residência, mas que me ajudou sim, Só para porque dar aquela mantendo, né. você volta a estudar a língua, você volta a ter alguém corrigindo né, a sua pronúncia. Pronúncia. Eu achei que me ajudou muito, tá? Eu É. fiz uma coisa particular em Niterói, que foi a Fátima, que foi assim, me ajudou muito. Uhum. É, vamos lá. Então, em relação a tempo. Então, tem muito isso, sabe? Tipo, se você não fala inglês, você provavelmente vai ter que investir um pouco no seu inglês antes de fazer a prova do AMC.
Se você tem um pouco de inglês, que pode não ser perfeito, mas você tem alguma coisa e você consegue estudar, eu aconselho a fazer a prova do MC1 primeiro. Primeiro, Porque a prova de inglês tem validade. A Isso, prova do MC1 não tem validade. É o que eu tenho falado. E aí, depois que você fez as 2 provas, aí você começou a aplicar para essas vagas, né? E aí, o que você precisa para aplicar para essas vagas? Então, isso que eu ia falar, porque eu Como é comecei que a aplicar para as vagas em julho, tá? E eu consegui um emprego em dezembro. Eu comecei a trabalhar em fevereiro, mas eu consegui um emprego em dezembro. Então, assim, não foi um período tão longo, embora tenha sido muito sofrido. Sofrido, porque agoniante. é aquela expectativa, né? A expectativa é aquela coisa que você está desbravando uma coisa que você não conhece, né? Tipo, você não conhece aquele sistema. Médico no Brasil não está acostumado a ficar fazendo entrevista com RH, sabe? Com gente te fazendo perguntas genéricas, tipo assim, quais são seus planos para os próximos 5 anos? Cite uma situação em que você errou e como você consertou. Cite. Eles fazem algumas perguntas em entrevistas bem tipo assim: ah, você observou que um colega cometeu um erro, qual vai ser sua atitude? Então, são perguntas que você tem que pensar antes de responder, porque você tem que saber responder aquilo de uma forma bem legal, né? Dá para Para se aquilo não preparar virar um também, tiro né? no pé. Dá Mas para se assim, você preparar um prepara. pouco para essas entrevistas, né? Dá para se preparar, porque meio que essas perguntas. O que você achou? Você achou que elas se repetiam? Tinha meio que um padrão, mais ou menos? Algumas se repetiam, mas sempre podia vir qualquer outra pergunta, né? Essas questões aleatórias, entendeu? Isso. Eu tinha mais medo das perguntas aleatórias, né? Que são coisa de RH, né? Para ver qual é a sua resposta e tal, que eu não tenho experiência nenhuma, do que as perguntas clínicas, entendeu? Porque as perguntas clínicas, quando elas existem, geralmente elas são muito mais focadas em segurança e em, tipo assim, ABCD, sabe? Tipo assim, primeiro eu vou fazer isso, eu vou procurar ajuda, eu vou ver se o Coisa que paciente. pra gente que já tem uma prática real, né? Porque a gente já tem uma Exatamente. experiência, a gente já tem tempo de formado, então pra gente não é tão difícil, você acha, assim, na sua opinião? É um pouco mais fácil você. Eu acho que é um pouco mais fácil você começar a falar. Você pode não dar a resposta perfeita, mas eu acho que você consegue mostrar que você oferece segurança, que talvez seja o medo deles, né? Porque eles não conhecem a gente. O Brasil é um país que Esse não é um agora. maluco, né? Esse não é um doido. Mas não tem muito médico brasileiro aqui, então eles não conhecem muito o nosso perfil. É um pouco diferente. E aí, o que você acha que foi o seu diferencial, assim, quando você conseguiu a vaga, você, assim, acha que foi o que fez diferença, assim, naquele momento? O que você acha que Olha, foi? essa pergunta é muito difícil. Porque eu não sei, eu apliquei muito, eu apliquei para todo tipo de vaga. Você aplicou só para Melbourne, que você mora em Melbourne desde que você chegou? Eu apliquei para tudo quanto é lugar. Você aplicou para o país inteiro? Eu apliquei para vários estados, não vou dizer apliquei para todos, mas eu apliquei para vários estados. Eu fui chamada para 4 entrevistas só, e assim, eu fiz muitas aplicações, muitas. E essas aplicações, o que é? Basicamente é o seu currículo? E você preencher alguma coisa? Como é que é essa aplicação? É bem complexo, é uma outra coisa, porque assim, o currículo deles e do jeito que eles querem fazer, eu tive que pagar uma pessoa no meu currículo. Eu paguei também. Diferente. Você tem que, porque você tem que mostrar no seu currículo de que forma a sua experiência vai ajudar no seu trabalho aqui. Então não adianta você dizer, olha, eu sou muito boa, eu venho de uma faculdade maravilhosa, eu fiz uma residência super concorrida. Tá, e aí? Mas você vai trabalhar de Junior Doctor, você é Junior Doctor, e aí? O que você tem de experiência que vai te ajudar a ser Junior Doctor? E uma coisa que, na primeira entrevista que eu fiz, eu senti um pouco isso, foi dos caras terem um pouco de receio de assim, poxa, mas você é especialista no seu país. E aí, você vai ficar satisfeita de fazer um trabalho júnior aqui? Entendeu? Então, depois dessa primeira experiência, eu conversei com outras pessoas que já trabalhavam aqui, que tinham mais experiência, e eles me disseram, assim, um pouco como abordar isso, como eu apresentar o que eu queria fazer, como eu apresentar... Convencer, né? Você convencer que, embora eu fosse especialista no Brasil... O que atualmente você está fazendo? Como é que é mais ou menos o que você tem feito, assim? Então, aí vem a parte que talvez, né, a minha experiência tenha me ajudado. Eu apliquei para um General Stream. O que seria isso?
seria um ano que eles poderiam me dar rodadas, né? Porque o trabalho do HMO, vou falar HMO para evitar confusão. HMO, RMO, você tem rodadas, tá? Que podem ser de 13 semanas aqui em Vitória, tem estados que são de 10 semanas. Ainda tem isso, assim, um parênteses, né? As coisas aqui mudam de estado. Então, assim, num estado é um jeito, no outro estado é de outro jeito. Um estado ganha uma coisa, no outro estado ganha outra coisa. Então, muda muito entre os lugares. Mas vai lá, Ju, continua. Aí você tá no que você tá fazendo, assim. Eu apliquei para uma vaga de General, né? Porque para a gente conseguir a validação, você tem que ter umas rodadas equivalentes às rodadas obrigatórias dos internos. Então, você tem que rodar 10 semanas numa rodada médica. Médica, que eles falam aqui, equivale a coisas clínicas, tá? Então, eles falam medical rotations, equivalem a especialidades clínica médica. Não, mas assim, especialidades clínicas. Pode ser neurologia, pode ser gastro, pode ser... Entendi, especialidades clínicas, entendi. Especialidades clínicas. Você pode ter as surgical rotations, que aí você pode rodar em qualquer especialidade cirúrgica. E no general, você tem tudo. Você pode ter qualquer especialidade. Você pode rodar, isso é uma coisa importante, né? O HMO, ele pode ser HMO de qualquer especialidade médica. Você pode ser HMO de dermato, você pode ser HMO de rádio, você pode ser HMO de anestésio. Então, enfim, como que a gente aplica geralmente? Oi? De qualquer especialidade, psiquiatria, né? De qualquer coisa. Isso. Então, geralmente a gente tenta aplicar para tudo. Isso eu aprendi no meu processo. Você aplica para tudo. Aplica para tudo. Mas assim, o ideal pra gente é um ano que eles chamam de General Year, porque aí você vai ter a oportunidade de ter rodada médica. Desculpa, eu me perdi, né? O internato, e ele tem que ter algumas rodadas básicas que a gente também tem que ter para pegar a General Registration, que é tipo um CRM sem limitações, tá? É um CRM que você não precisa mais de supervisor. Então, você tem que ter 10 semanas de Medical Rotations, 10 semanas de Surgical Rotations e 8 semanas de ED, que é emergência, tá? Então, geralmente, seria o ideal pra gente um ano general, porque você poderia tentar cobrir isso tudo em um ano. Mas é difícil, tá? Não é todo mundo que consegue. Às vezes você leva 2, 3 anos para conseguir catar, né, as rotações que você precisa para aplicar pra gente. Somar tudo aquilo que você precisa para conseguir o General Registration. Então, aí vem o meu caso. Eu apliquei sempre para General e apliquei para alguns de emergência e tal. As entrevistas, eu fui chamada 2 para emergência, tá? E 2 para General. Então, isso também é legal. Eu vi, assim, que a emergência costuma ser uma porta aberta, mais aberta do que as outras. Costuma ser um pouco mais fácil, que não dá para falar. Fácil não é a melhor palavra, mas... Pra caramba, mas assim, eu acho que é porque tem mais vaga. Essa é a minha explicação, tá? E aí, para esse hospital que eu entrei, eu apliquei para um General Year, né? E me foi oferecido, quando veio o contrato, veio tudo, um Surgical Year, que é um year, desculpa. É um ano super concorrido. E eu fiquei assim, nossa, por que eles estão me oferecendo um ano mais? É legal, mas por que eles estão me oferecendo um ano mais concorrido? Então, aí eu acho que a minha experiência ajudou. Eu acho que calhou deles precisarem de alguém para aquele ano, talvez por ter uma desistência em cima da hora, não sei. E eles me jogaram nesse Surgical Year, provavelmente porque eles acreditaram que eu poderia me perfil melhor. Já tinha experiência. E aí, o que você está fazendo nesse ano, né? Qual é o teu trabalho mesmo? Então, vamos lá. Primeiro, lembra Grey's Anatomy, que a gente fala assim, nossa, mas o cara, ele é residente de neurocirurgia, ele é residente da cirurgia geral, ele é residente da oftalmo, é isso. Você pode rodar em qualquer especialidade cirúrgica, tá? Qualquer coisa que opera, você entra, tipo... Exatamente. Primeiro lugar, né, que para quem já é formado em cirurgia é um pouco chato. O seu trabalho não é operar. Aí você já dá aquela... O seu trabalho pode ser auxiliar, mas isso não é o seu principal trabalho. O seu principal trabalho é fazer a roda girar, o que significa papelada, burocracia, visita de enfermaria. Esse é o seu trabalho.
Mas você tem contato com os pacientes, né? Você avalia os Sim, pacientes que estão sim. Não, internados, eu né? eu 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 tomo conta da enfermaria, tá. Então, assim, o paciente que descompensa na enfermaria, eu sou a primeira pessoa que vejo, Uhum. eu, enfim, faço visita, vejo os pacientes, peço exame, né, tipo, que precisa ser pedido, Aham. confiro, vejo se precisa ajustar a medicação, se precisa fazer alguma coisa. Eh, Às vezes você tem a oportunidade de auxiliar, sim, mas eu sempre digo que você não pode entrar com essa cabeça, achando que, tipo assim: "Ah, você é auxiliar". Não, o seu Ah, vou trabalho ficar não é auxiliando. auxiliar. Não, não é. Tira o Esse não cavalo é da chuva. Você pode estar dentro do seu trabalho, mas o seu trabalho não é esse, a sua função não é essa, entendeu? A Aham. sua função é fazer a roda girar. Por isso que às vezes eu falo que é um eterno R1, porque sabe aquela coisa do R1, pelo menos da cirurgia geral, de quem fez cirurgia geral, que assim, você tem que fazer a roda girar, você É. tem que ver se, A gente no R1 a gente opera. sangue antes, você tem que É, conferir que o sangue tá lá. Na minha época eu tinha ia ter uma cirurgia de vídeo, eu tinha que ver se o vídeo estava disponível, eu tinha que ver se a exatamente. bala Não, do se estava funcionando, ligar as coisas, você faz exatamente, tudo isso. ligar, E se não testar, estiver funcionando, você toma esporro. chegar antes para montar o carrinho, para não sei o que lá. É. As coisas técnicas aqui a gente tem, muito funcionário para fazer, Isso, mas esse tipo de preocupação não tem aqui, né? exatamente. Mas assim, é basicamente a mesma ideia. Você tem que fazer a roda girar. Então você tem que conferir que o paciente está pronto antes. Quando o Pegar os paciente volta para a exames. enfermaria, você tem que conferir, por exemplo, quais são as ordens do cirurgião para depois, quando ele chega na enfermaria, o que você tem que fazer. É, botar as medicações regulares do paciente, conferir se o paciente está bem. Isso é Então, enfim, parecido com o nosso serviço de R1. No R1 a gente também faz isso, né? pois é. A É, diferença é que no meu R1 eu comecei operando muito operando. cedo, né? É. Então, assim, A gente tem essa característica, né? A residência de cirurgia no Brasil é uma residência que a gente coloca a mão na massa muito cedo, porque a gente tem um uhum, volume muito grande de paciente, né? Então a gente consegue botar a mão na massa. Aqui não é bem assim, né? não é bem assim, e assim, não é esse o seu trabalho, então é bom você entender isso. Não é esse Ah, o meu trabalho. o seu trabalho é fazer a roda girar, é tomar conta dos pacientes da enfermaria, ajudar em ambulatório, enfim, são trabalhos um pouco menos Menos mão na empolgantes, massa, né? Menos menos legais. empolgantes para quem é cirurgião. Pra gente que gosta de um bisturi, é menos empolgante. Aí, Ju, vamos lá, uma coisa que todo mundo sempre, obviamente, quer saber, né? Os salários, né? Quanto ganha, dá para viver? Várias pessoas já me perguntaram isso, assim, porque no Brasil a gente está acostumado a ser residente e, além da residência, ainda trabalhar, porque a bolsa da residência não dá para se manter. Né? Essa é a É. nossa realidade no Brasil. Aqui, Uhum. o que, que você pode falar disso, assim, com relação ao salário? Os salários eles são todos tabelados, dá para você achar na internet. Se você colocar salary, na bota em inglês, né? Junior Doctor, põe por estado. Põe Health Vitória ou Health New South Wales, você vai achar. É, Ah, uma eu, faixa, assim, que a gente poderia falar, né? Tipo, de então, eu 80 a separei aqui, 100. separei até a questão do imposto para a gente ter uma ideia, tá? Ah, geralmente a gente entra como HMO2, porque aqui eles são classificados por ano, né? O HMO1 é um interno, que seria o que você entraria, para eles seria o ideal, só que eles têm poucas vagas de HMO1, porque o HMO1 ele tem vários detalhes que eles, como é um ano de internato, eles têm que oferecer vários serviços, então Benefício. não são tantas vagas. Então é difícil a gente conseguir uma vaga de internato de HMO1. Você pode aplicar. Eu sei de pessoas que conseguiram, mas é muito difícil, é muito, muito mais fácil você conseguir a partir do HMO2, e a Dois, maioria das vagas que a gente aplica são de HMO2. dois. Tá? Entendi, Esse 2 equivale ao ano, seria a pessoa que está no segundo ano trabalhando como HMO. entendi. Então, por exemplo, o HMO2 no estado de Vitória, ele ganha em torno de US$ 81.000 ano, Ano. É. tá? Tudo que Aqui é ano é e ano. tudo que é semana. Então, a gente tem que É, mudar na forma de fazer conta. porque pra gente é tudo mês. E aqui não é assim. Então, esse salário, ele muda de estado para estado. Entre Tasmânia, New South Wales, Vitória, Queensland, é uma diferença pequena, diferença de US$ 2, 3 mil por ano, tá? Uhum. Não muda muito. Western Australia paga melhor. Dizem que tem um custo mais alto. Eu não sei, nunca morei lá, assim. A minha amiga que É. mora lá diz que não é bem assim.
tá? Então, assim, é um estado que paga mais, bem mais. Assim, $20.000 a mais por ano. É, uma É diferença. significativo, né? É. Isso. Então, para a gente tentar entender melhor, porque eu sei que falar isso por ano é muito solto, eu tentei botar assim, né? O salário do HMO de Vitória daria em torno de $3.100 por fortnight, que seria por quinzena. Quinzena. Que é Eu outra resolvi coisa falar que eles usam muito Fortnite aqui. porque eu não sabia o que era Fortnite. Então, quando eu comecei a procurar, eles botavam Fortnite, eu, cara, o que é isso? Então, é quinzena, tá? Aqui a gente recebe por quinzena. Toda quinzena você vai receber o seu salário. Vamos lá. Então, isso eu tenho pago em torno de 26% de imposto. Imposto. Tá? Em Parecido cima com o desse Brasil, valor. inclusive. Parecido porque são considerados um salário de iniciante, tá? Quando o seu salário vai aumentando, o imposto vai aumentando, o Vai imposto aqui é aumentando. pesado, tá? Quando você O ganha imposto melhor, o imposto é pesado. Isso dá em torno de $2.300 líquidos, tá? Que nunca é só isso, é sempre um pouco melhor porque você tem várias allowances que eles falam aqui. O que é isso? Você tem adicionais no seu salário. Por exemplo, você tem um adicional para estudo, que dá uns $150 por quinzena. Você tem os adicionais quando você dá plantão final de semana. Você tem um adicional hora que não são extra. adicionais bizarros, mas que fazem o seu salário melhorar um pouco, tá? Uhum. Hora extra, trabalhar depois do horário, after hours, né? Tipo assim, se você está escalado para ficar depois do horário, a sua hora, né? Que é tudo por hora de trabalho. A gente fala um valor redondo, mas é por hora de trabalho. Então, a sua hora de trabalho, ela é mais cara no final de semana, ela é mais cara no depois do horário, Feriado. ela é mais cara que é um feriado, tá? Então, assim, eu tô falando isso aqui é o básico do salário. O seu salário pode vir melhor que isso. Uhum. Vamos lá, né? O que é importante, esse valor, né? Se você está em torno de $2.300 por quinzena, Dá para se isso é manter? bom ou isso é ruim? É. Eu acho que dá para se manter. Se Essa é a minha você impressão também. sozinha, se você é sozinha, solteira, veio aqui morar, dá para você se manter, dá para você alugar um apartamento de um quarto e morar sozinha, tá? E eu tô falando de Melbourne, né? E você de Sydney. Tá falando de 2 lugares muito caros. Sydney é um pouquinho mais caro o aluguel, mas assim, também dá para encontrar um aluguel que você consiga pagar. Dá para se manter, assim, se você Tudo aqui em relação ao aluguel, essas coisas, acho que você já fez um vídeo sobre isso. é, Tudo pode variar, tá? Tudo depende de onde você quer morar e de como você quer morar, se você quer um apartamento novo. Aqui em Melbourne tem muito apartamento antigo que o preço cai. cai muito. Aqui em Sydney também. Mas aí você tem que ver, tá? Aqui tem um grande problema. Aqui em Sydney também faz frio. Tipo, às vezes o apartamento antigo, Não tem aquecimento. Exatamente, não tem aquecimento, É. a vedação da janela não é tão boa. Isso é, para mim, isso é um grande problema. E assim, eu preferia estar num lugar menor, mas muito bem localizado e uma coisa nova. Isso aí vai depender do estilo de vida que cada um quer levar. Mas acho que o importante é assim, aquela coisa que as pessoas às vezes têm, mas eu vou conseguir manter? Vai conseguir manter sem luxo, mas vai conseguir manter. Eu e aí, acho se tiver, assim, marido, né, mulher, esposa, cônjuge, parceiro, vai melhorando, aí a situação melhora muito. Melhora muito. Mas aí, óbvio, tem criança. Tem escolas públicas? Tem, mas se você não é residente... Só a partir dos 5 anos também. Exatamente. Então, assim, você tem outros custos, tá? Com criança aqui, o custo aumenta muito. Isso é papo para eu fazer mais vídeo, né? Outro vídeo. Outro vídeo. O importante é isso. É um salário que não é maravilhoso, embora se você for converter, você vai dizer assim, mas é um bom salário, se você comparar com o salário de um residente. Mas você tem que levar em conta assim, você tá aqui sozinho, né? Se você tá vindo mais velho, muita gente não tem. Aqui é muito comum você dividir casas com pessoas aleatórias. Mas quando a gente tá vindo mais velho, geralmente a gente não tá tão aberto a isso, né? Mas enfim, é um valor que dá pra você morar sozinho, dá pra você comer, dá pra você sustentar. Não vai sobrar dinheiro pra você ficar fazendo viagens mirabolantes, nada disso, mas você vai viver bem, você não precisa ficar tendo outros empregos. Outros empregos. E isso também aqui é bem diferente, né, Ju? Porque assim, aqui você não vê assim, médico que trabalha em 2 hospitais. Isso não existe normalmente, né? Tipo, o médico Na verdade, naquele hospital, né? Sei lá.
existe, não nessa fase inicial que a gente está. Isso, vai ter lá para o consult, né? Tipo, que aí ele vai ser professor da universidade, vai ter a sua própria clínica, e muda, assim, as coisas são diferentes, né? Mas, enfim, vamos focar aqui na nossa realidade. Vamos focar aqui na nossa realidade. E aí, Ju, aí depois, assim, suas perspectivas, o que você tem esperado, o que você vislumbra, assim, quando terminar esse teu ano, porque o teu contrato é de 1 ano, é isso, não é isso? Isso. Aí, quando acabar, o que você está planejando? O que são as perspectivas? O meu plano é aplicar para outro ano de HMO, porque eu acho que vai sedimentar. Primeiro, porque eu não tenho muita certeza do que eu quero. Segundo, porque eu acho que vai sedimentar bem o meu conhecimento do sistema, tá? Eu acho que tem uma coisa que a gente não se toca, é que você fica, no mínimo, né? Se você vem como recém-formado, você fica no mínimo 6 anos vivendo SUS. E você tem a sua experiência pessoal, talvez se você tenha até um plano de saúde, mas você vive tanto com a saúde pública quanto a saúde suplementar durante muitos anos. Então você aprende como as coisas funcionam Isso, no naturalmente. Brasil, a gente sabe como é que as coisas são. Aí mesmo quando você entra na residência, que você tem que começar a aprender como regular um paciente, o que é um núcleo de regulação, quais são os serviços que você pode pedir para ajudar aquele paciente. Primeiro que no Brasil é muito menos complexo do que aqui é muito serviço diferente, sabe? A enfermagem aqui, eles têm muito serviço, assim, de serviços suplementares, assim, que a gente nunca ouviu falar, sabe? E enfim, eu acho que aprender tudo isso, localizar isso, né? eu quero ficar mais à vontade nesse trabalho. Óbvio, eu ainda estou fazendo isso há 5 meses, né? Eu ainda tenho mais 7 meses esse ano pela frente. Vai melhorando todo mês, mas conforme você também roda, você meio que começa de novo, que você roda de especialidade, né? Você está rodando nas especialidades cirúrgicas, né, Ju? Isso. Agora eu estou na urologia, eu gosto, mas assim, é uma especialidade muito complexa. Os doentes têm várias eles podem vir de várias formas. Tem muito doente complexo, né? Muito doente renal crônico. Você tem que lidar com isso tudo. Uma coisa que é importante, você vai ter um apoio da galera da clínica, mas aqui o HMO cirúrgico, ele domina o paciente de cabo a rabo, o que é um pouco diferente da gente. A gente acaba se especializando muito e quando o paciente tem um problema clínico, a gente aciona a clínica. Entendeu? Aqui você meio que fica na linha de frente com o cara. Óbvio, se tá descompensando, você vai pedir uma opinião, sei lá, renal crônico, opinião da nefro. E a nefro vai te dar um plano, ela vai ver o doente, ela vai te dar um plano. Mas você é o cara que vai passar visita naquele cara todo dia, você é o cara que vai monitorar, que vai seguir o plano. Isso é um pouco diferente, né? Eles especializam depois e eles ficam com uma experiência muito variada. Eu acho